Olá, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, e nós estamos juntos mais uma vez para estarmos meditando na gloriosa Palavra de Deus. Hoje nós queremos estar meditando juntamente com você no livro do profeta Joel, lá no Antigo Testamento, no seu capítulo de número 2, a partir do verso número 12. Hoje nós estaremos tratando do tema sobre avivamento. Porém, é necessário ressaltar que antes de um genuíno avivamento, é necessário que haja arrependimento. Então, o texto da nossa mensagem de hoje, baseado no texto de Joel capítulo 2, é: antes do avivamento vem o arrependimento. Vamos então para o texto da Palavra de Deus, Joel, capítulo 2, verso 12 a seguir, que diz assim então a Palavra de Deus. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, os que mamam, saia o noivo da sua câmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondeu e disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o azeite, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao próprio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos o Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva do primeiro mês, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões.
E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, entre aqueles que o Senhor chamar. Até aí então, o texto bíblico da Palavra de Deus, que Joel então está retratando o que estava acontecendo na nação de Israel, e nós estaremos vendo o porquê que isso estava acontecendo. E Joel, ele trazia uma palavra de esclarecimento à nação, mas também trazia uma palavra de boas novas, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de dias melhores, uma palavra sobre o avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Para entendermos um pouquinho melhor, eu quero comentar em poucas palavras sobre o pano de fundo, isto é, aquilo que acontecia por detrás dos bastidores sobre a nação de Israel. Para vocês terem uma ideia, naquela ocasião, mediante a permissão divina, Israel estava perdendo seus limites, Israel estava sendo invadida por 3 povos, por 3 nações. A primeira nação era a nação de Tiro, a segunda nação era a nação de Sidom, e a terceira nação era a nação da Filístia, os filisteus. Eles fizeram frequentes incursões militares contra Israel, e isso estava enfraquecendo o poder bélico, o poder de guerra, o poder de defesa da nação israelita, e os seus territórios pouco a pouco estavam sendo ocupados, devastados e destruídos por esses povos, por essas nações. Mas tudo isso estava acontecendo porque Deus estava permitindo estes acontecimentos. Uma outra coisa interessante que nos chama a atenção nesse contexto é que Deus também havia permitido naquela ocasião uma grande seca nas terras da Palestina. Já havia há algum tempo, alguns anos, que Israel, os palestinos, de forma geral, eles estavam sofrendo com uma grande seca. Então, eles tinham constantes invasões por essas 3 nações, eles também sofriam já há um bom tempo essa grande seca, e como se isso não bastasse, Deus também havia permitido uma grande invasão de gafanhotos. Esses gafanhotos vinham em grande quantidade, numa imensa quantidade, e ali então o pouco que restava da lavoura, o pouco que era verde das árvores frutíferas, esses gafanhotos vinham e eliminavam com tudo. Isso tudo estava acontecendo, como eu já disse antes, com a permissão divina, e isso tudo porque Israel havia pecado. Israel havia feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e por essa razão então Deus permitiu situações difíceis, Deus permitiu então que os tíros, que os sidônios e que também os filisteus invadissem as suas terras, invadissem os limites de Israel. Deus então enviou uma grande seca para que então o povo fosse afligido, porque o povo fora desobediente ao Senhor. E Deus também enviou um grande número de gafanhotos. E o próprio Senhor diz que esses gafanhotos, eles eram o exército de Deus. Isso não é de se estranhar, porque a Bíblia fala, o próprio Senhor se intitula como sendo o Senhor dos exércitos. Deus está no comando, Deus comanda todas as coisas, e até dos exércitos dos animais ou dos insetos, Ele é o Senhor e Ele comanda. Quando Deus diz, acontece. Quando Deus fala, tudo obedece à voz do Senhor, porque Ele é soberano, Ele está no controle.
Mas tudo isso estava acontecendo com a nação de Israel, porque Deus queria ter um particular com o povo. Espiritualmente falando, o povo estava seco, o povo estava sem vida, o povo estava longe, o povo estava distante de Deus. E era necessário, antes que as bênçãos viessem sobre o povo, que o povo tivesse então um quebrantamento. E esse quebrantamento Deus enviou ao povo, Deus fez que ocorresse no seu povo através destas ações, dessas medidas, através desses flagelos, desse castigo. E Deus é o bom Pai. Deus se preocupa com a minha, com a sua vida, com as nossas vidas. E o pai, quando vê que o filho está em desordem, que o filho está desobediente, que o filho está por maus caminhos, o pai chama a atenção do seu filho. O pai castiga o seu filho. O pai repreende o seu filho. O pai chama a atenção do seu filho. E muitas vezes, mesmo não querendo, o pai então inflige alguma coisa desagradável aos seus filhos, mas contudo querendo o bem-estar dos seus filhos, porque o pai ama o filho, o pai quer o melhor para o filho. Assim é Deus para comigo, assim é Deus para com você, assim é Deus para com seu povo, assim é Deus para com aqueles que nele confiam, e assim foi Deus para com o povo de Israel na época em que Joel trouxe esta palavra. O povo estava longe, distante de Deus. Então o povo sofreu calamidades, situações difíceis com a permissão de Deus, para que o povo então se quebrantasse, tivesse arrependimento e assim então Deus pudesse realizar um grande reavivamento espiritual no meio do seu povo. E aí então o que nós temos falado, o título desse nosso comentário, ou a mensagem de hoje, é sobre o arrependimento. O arrependimento antecede o verdadeiro avivamento. O texto na palavra de Deus, no verso 12, diz assim, nós queremos destacar alguns versículos para prosseguirmos então com esta mensagem. O verso 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. E o Senhor prossegue dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. A palavra converter significa mudança de direção. Essa mudança de direção não apenas no sentido físico, mas também no sentido das ideias, no sentido dos pensamentos, no sentido das nossas ideias, no sentido dos nossos desejos, no sentido das nossas ambições, no sentido das nossas emoções, no sentido do nosso comportamento para conosco mesmo, para com a nossa família, para com o nosso próximo, mas principalmente no sentido do nosso estar com Deus, do nosso se relacionar com Deus. Então é necessário que nós venhamos a fazer essa mudança de caminho, ou seja, se estamos caminhando para a esquerda, devemos parar e mudar o nosso curso para a direita. Aliás, a Bíblia diz que o nosso alvo, o nosso ponto central é seguir a Cristo, é olhar para Cristo. Cristo é o nosso referencial. A palavra diz que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é a nossa referência. Então nós devemos olhar para Cristo, olharmos para o Senhor, olharmos para Deus. Não devemos ficarmos com os nossos olhares presos na esquerda, na direita ou em outra direção, seja ela qualquer que seja, mas o nosso foco, o nosso olhar, o nosso alvo, o nosso objetivo é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso modelo por excelência. Então, por essa razão, precisamos mudar o nosso pensamento, mudar a nossa conduta, mudar o nosso comportamento, nos converter, mudar a nossa direção e nos colocarmos na direção correta, na direção certa, olhando para Cristo, o nosso modelo por excelência. E essa nossa conversão, essa nossa mudança de caminho, ela deve incorporar jejum. O que é o jejum? Jejum é retirarmos um tempo para dedicarmos às coisas espirituais, às coisas que agradam a Deus.
é nos ausentarmos um pouco do alimento físico para o nosso corpo, deixarmos um pouco de estarmos cuidando, nos preocupando com o corpo, com a matéria, com a carne, e nos dedicarmos àquilo que é o espiritual, é fazer um sacrifício que agrada a Deus com o coração quebrantado e contrito. Jejum não é simplesmente ficar algum momento sem comer ou sem beber, mas jejum é muito mais do que ficar sem comer e beber. Jejum é dedicar um tempo específico, um tempo especial, onde estaremos buscando o Senhor com inteireza de coração, com sinceridade, com humildade, com o desejo de que Ele abençoe as nossas vidas e com voluntariedade, entendendo que muito Ele fez por nós e pouco nós temos feito para o Senhor nosso Deus. E por mais que nós venhamos a nos esforçar, esse nosso muito ainda será muito pouco diante daquilo que o Senhor tem feito em prol das nossas vidas. Então, jejum é nos aproximarmos do Senhor com o coração quebrantado, com a alma abatida, sermos realmente submissos, humildes na presença do Senhor e dedicarmos um tempo de busca, um tempo de gratidão, um tempo em que realmente nós venhamos a reconhecer a grandeza, a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E nesse momento deve haver realmente arrependimento pelo nosso mal-estar, pelo nosso mau comportamento, pelo nosso pecado. E esse arrependimento deve ser sincero, deve ser genuíno, não deve ser apenas na aparência, mas deve ser real. Deve ser um arrependimento genuíno a ponto de nos causar constrangimento perante Deus, mediante as nossas más ações. E isso vai nos causar comoção, isso vai mexer com as nossas emoções, e isso vai nos trazer quebrantamento a tal ponto que vai nos trazer choro, que vai nos trazer pranto pelo nosso pecado, pela nossa desobediência, perante um Deus tão bom, tão misericordioso, tão benéfico para com as nossas vidas, e nós temos sido tão ingratos para com Ele. O jejum nos leva ao quebrantamento, o jejum nos leva ao arrependimento, o jejum nos aproxima de Deus, mas esse jejum, ele deve ser praticado realmente com voluntariedade, com arrependimento, em nossa presença no coração de Deus. E deve ser uma coisa realmente que brote da alma, que brote do coração, porque o verso 13 fala o seguinte: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, ou seja, devemos nos aproximar de Deus para termos esse particular com o Senhor de maneira sincera, de maneira voluntária. Quando falamos, e o texto bíblico fala de rasgar o coração e não rasgar as vestes, isso porque era um costume em Israel, quando havia algum insulto, quando havia alguma afronta, quando havia alguma coisa que não estava de conformidade com os ideais do povo, o povo então tinha o hábito, tinha o costume de rasgar as suas vestes em sinal de protesto, e com isso eles estavam dizendo: eu não concordo com isso está errado, isso é uma grande afronta, isso é uma grande vergonha, ou isso é uma grande desgraça ou calamidade que veio sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a minha nação. Então, como forma de dizer que eles estavam em desacordo, eles então rasgavam as suas vestes. Mas verdade é que muitas vezes, muitas pessoas, eles faziam isso apenas na aparência. Aquilo que estava acontecendo em nada mexiam com eles, em nada envolviam realmente as suas vidas, eles estavam insensíveis, mas eles faziam aquilo apenas para demonstrarem, enquanto que no íntimo eles não estavam dando a mínima para o que estava acontecendo. Então, por isso o Senhor disse: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque rasgando as vestes, nós podemos enganar as pessoas podem se impressionar com as ações, mas quando rasgamos o nosso coração, e quando rasgamos o nosso coração, o nosso íntimo, só Deus pode ver, as demais pessoas não podem ver, ninguém pode enxergar um coração rasgado e um coração quebrantado, somente Deus pode enxergar isso.
Então, por isso Deus falava, rasgai o vosso coração, é isso que eu quero de vocês, sinceridade, veracidade, autenticidade, e não apenas uma encenação. E o texto bíblico então prossegue dizendo o seguinte, que o Senhor estaria retirando a vergonha, o Senhor estaria livrando o povo do domínio de outras nações. Deus estaria então entrando com providência, aquilo que os tírios, aquilo que os fenícios, aquilo que os sidônios estavam colocando sobre o povo, aquilo seria eliminado quando o povo se voltasse a Deus e buscasse a Deus com um coração quebrantado, com um coração contrito. E o texto ainda fala que eles saberiam que o Senhor era Deus poderoso no meio de Israel e a bênção de Deus estaria vindo e acontecendo sobre as suas vidas. E o Senhor então pedia, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Volte-se para mim, olhem para mim, busquem a minha face, estejam em minha presença, santificai-vos a mim através de um jejum e convoquem um ajuntamento santo, estejam congregando, estejam unidos com outras pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo interesse. Santificai um jejum, busquem-me com pureza, com inteireza, com integridade, com sinceridade, porque de fato essas coisas elas agradam ao Senhor. E o texto bíblico prossegue dizendo no verso número 16, congregai o povo, isso nos remete à unidade. Ele prossegue dizendo, santificai a congregação, ou seja, esse ajuntamento, essa unidade do povo de Deus deve existir com pureza, com santidade, com santificação, e a santificação ela só vem através da ação de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. E todos devemos estar juntos, unidos na presença do Senhor. O texto fala que essa união, essa unidade, essa congregação, essa reunião deve estar acontecendo com os anciãos, deve estar acontecendo com o envolvimento com as crianças, com os jovens e até com as crianças que mamam, ou seja, as crianças que ainda não falam, que estão nos braços dos seus pais, mas a família deve se reunir e buscar a presença do Senhor. Porque a Bíblia também diz que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na união do seu povo, na unidade da sua igreja. Não existe ação, não existe operação do Espírito Santo em um povo desunido, em um povo que anda de maneira e pensa de maneira independente. Não, a igreja do Senhor, o povo de Deus, a família do Senhor deve viver em unidade, deve viver unida, porque nós somos um corpo e Cristo é o cabeça e cada um é membro desse corpo, cada um tem um papel importante, uma operação importante nesse corpo, do qual Cristo é o cabeça e é o Espírito Santo que traz vida a este corpo. Então, é necessário que haja unidade, que haja união na igreja e no corpo de Cristo. E o texto da palavra de Deus também diz lá no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é necessário que haja unidade, comunhão no corpo de Cristo, comunhão entre aqueles que servem ao Senhor. E o texto fala ainda sobre a prioridade de se buscar ao Senhor. O texto fala, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ou seja, existe um momento que nós devemos esquecer aquilo que até mesmo é a nossa intimidade. Devemos esquecer daquilo que seria prioridade para as nossas vidas e priorizarmos a presença de Deus. A Bíblia diz, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o texto ainda prossegue no verso 17, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, ou seja, aquele que é líder,
aquele que tem responsabilidades, aquele a quem Deus tem honrado, colocando sobre os seus lombos ou sobre os seus ombros uma responsabilidade de orientar o povo, de estar à frente instruindo, de estar à frente arrebanhando, de estar à frente pastoreando, ensinando, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, seja cooperador, seja líder de departamento, seja líder de louvor, seja lá qual é o papel, a função, o cargo, a responsabilidade que você desempenha na igreja, na casa do Senhor. Deus nos chama a nós todos para que nós venhamos a estarmos nos apresentando perante Deus, com um coração quebrantado, com um coração contrito, diante do altar do Senhor, pedindo pela misericórdia, pedindo pela bênção de Deus, primeiramente sobre as nossas vidas e depois sobre a vida do povo, do rebanho, das pessoas às quais Deus nos colocou como responsáveis. Tudo isso que estamos comentando, que estamos falando, envolve o genuíno arrependimento. E quando estas coisas estiverem acontecendo, esse arrependimento, essa conversão, esse quebrantamento, esse senso de responsabilidade, esse entendimento de que nós precisamos de Deus e que sem Deus nós nada somos capazes de fazer, então Deus começará a atuar sobre as nossas vidas. Com o coração quebrantado e contrito, Deus não estará nos desprezando. Deus então dará o livramento, Deus expulsará os inimigos, Deus expulsará os tíros, Deus expulsará os sidônios, Deus expulsará os filisteus das nossas vidas, Deus estará dando basta à grande sequidão, à grande seca espiritual em nossas vidas, e Deus também estará mandando embora a praga de gafanhotos que tem assolado a nossa plantação, a nossa vida, aquilo que somos e aquilo que temos. E ainda Deus estará trazendo um grande fervor, um genuíno fervor espiritual sobre as nossas vidas, quando existir realmente um genuíno arrependimento. Porque então o Senhor diz no verso de número 28, e há de ser que, depois dessas coisas, aí então derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E até sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito Santo. O que a igreja nos dias de hoje mais precisa, o que eu e você nos dias de hoje mais precisamos, o que o povo de Deus mais precisa nos dias de hoje, não são de bens materiais. Nós precisamos sim disso, as coisas são importantes, são essenciais, mas isso não é o mais importante. Isso não é o essencial para as nossas vidas. O mais importante, o mais essencial, o que a igreja mais precisa, o que a igreja mais necessita é da presença de Deus. O que nós mais precisamos é do enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos de um avivamento sobre as nossas vidas. Precisamos de um avivamento em nossa família. Precisamos de um avivamento em nossa igreja. Precisamos de um avivamento na nossa pátria, no nosso Brasil. O mundo precisa de avivamento. E para que isso aconteça, nós precisamos voltar às origens. Precisamos voltar até a presença de Deus, priorizar o Senhor, priorizar a Deus, priorizar as coisas de Deus e nos arrependermos com o coração quebrantado, com o coração contrito, para que então Deus possa agir sobre as nossas vidas. Nós estamos vivendo os dias finais.
Jesus está voltando para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, mas Ele buscará um povo santo, um povo lavado, um povo remido no sangue do Cordeiro, um povo de boas obras, um povo fervoroso, um povo entusiasmado, uma noiva entusiasmada com o casamento, uma noiva entusiasmada com o noivo, uma noiva que não vê a hora desse casamento acontecer, e não uma noiva relaxada, não uma noiva relapsa, não uma noiva insensível, mas uma noiva pura, uma noiva santa, uma noiva compromissada, uma noiva realmente que está almejando o grande dia. E para que estejamos nesse espírito, para que estejamos almejando isso com fervor, com alegria, é necessário em nossas vidas, mais do que nunca, a ação poderosa, contínua do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Em toda a história da igreja, desde quando ela se iniciou, e desde os dias de hoje, em momentos de declínio, em momentos de decadência que a igreja passava, quando um grupo de pessoas se arrependia, se quebrantava e buscava o Senhor e entendia que o sofrimento era uma forma de Deus nos chamar até a sua presença e buscava o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com um coração realmente verdadeiro, com um coração puro, Deus então começava a realizar grandes coisas. Dos poucos, Deus multiplicava e então era contagiante. Deus então soprava dos quatro ventos, Deus enviava o seu Espírito, o fervor espiritual acontecia e as pessoas eram impactadas com o poder de Deus, as vidas realmente se quebrantavam e Deus operava sinais e maravilhas, curas divinas, sinais, milagres, realmente coisas extraordinárias aconteciam, porque o povo se voltava, o povo buscava a presença de Deus, e nós precisamos dessa presença, precisamos da chama do Espírito Santo ardendo em nossos corações, precisamos vivenciar realmente uma alegria, uma emoção na presença de Deus, mas não na aparência, não uma coisa fabricada, mas uma coisa autêntica, uma coisa real, algo genuíno, algo que só pode ser produzido em nossas vidas através da ação de Deus, através do mover do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas entenda uma coisa, antes de nós nos preocuparmos com igreja cheia, devemos nos preocupar em sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Às vezes olhamos para a nossa igreja e notamos que os bancos não estão todos cheios, existem alguns lugares a serem ocupados e a frequência tem diminuído, mas isso é porque a Bíblia diz que por se multiplicar a maldade no mundo, o amor de muitos estaria se esfriando. As pessoas hoje não querem mais saber de Deus, não querem buscar mais ao Senhor. As pessoas hoje não respeitam mais a Deus. As pessoas hoje não acreditam mais na Bíblia Sagrada. E por essa razão a maldade está se esfriando. Aquilo que é certo tornou-se errado, o que é errado tornou-se o certo. O mundo tem outros valores, tem outros padrões, mas o nosso padrão continua sendo a palavra de Deus. E devemos então buscarmos a palavra de Deus, devemos sermos cheios do Espírito Santo. E quando formos cheios do Espírito Santo, certamente Deus estará através das nossas vidas fazendo o que precisa ser feito. Deus estará enviando pessoas às nossas igrejas para serem abençoadas, para serem salvas. Deus estará agindo através da minha e da sua vida. Então não vamos ficarmos preocupados nesse primeiro instante com grandes multidões, com muitas pessoas, mas vamos nos preocupar primeiramente com a nossa vida espiritual. Vamos nos preocuparmos em sermos cheios do Espírito Santo, porque quando estivermos cheios da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, Deus fará a diferença e através das nossas vidas, Deus trará as vidas, Deus trará pessoas à nossa igreja para que elas sejam abençoadas. Foi assim lá na igreja do primeiro século,
na igreja, junto com os apóstolos. A Bíblia diz que a igreja buscava o Senhor, eles tinham tudo em comum. E o povo de Deus caía na simpatia, na graça de todo o povo, e o próprio Deus enviava a cada dia à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. E isso deve ser uma realidade para nós também nos dias de hoje, porque Jesus não mudou, o Deus da Bíblia não mudou, Ele continua sendo o mesmo, o Espírito Santo não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Eu e você mudamos, nós temos mudado, o mundo tem mudado, mas Deus continua sendo o mesmo. Se nós dermos liberdade ao Espírito Santo, se nós realmente nos adentrarmos na presença de Deus, Deus fará através das nossas vidas grandes coisas. Nós ficaremos surpreendidos daquilo que Deus é capaz de fazer através de um coração que se envolve, através de uma pessoa que se entrega nas mãos e na presença de Deus. Mas não se esqueça, antes que venha esse grande avivamento, antes que esse enchimento do Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, primeiramente vem o arrependimento. É necessário que nós venhamos nos arrepender, a lamentar, a chorarmos, a prantearmos pelo nosso pecado, pela nossa rebeldia e nos voltarmos para o Senhor nosso Deus. Não existe genuíno avivamento sem que haja genuíno arrependimento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. E nesse instante eu gostaria de fazer uma breve oração, abençoando a sua vida e também abençoando a sua família. Se você puder nesse momento, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e eleve agora o seu pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico agora a Tua bênção sobre este ouvinte, que o Teu Espírito Santo possa falar melhor em cada vida e em cada coração, e que nós possamos, ó Pai, sermos uma geração, que nós possamos fazer parte de uma geração que busca o Senhor, de uma geração que tenha o coração quebrantado, de uma geração que seja pobre e humilde de espírito, de uma geração que busque a presença do Senhor, de uma geração que tenha presença em estar em Tua presença, de uma geração que se entrega ao Senhor, de uma geração que é instrumento, que é realmente o meio pelo qual Deus estará realmente fazendo algo novo, algo grande, algo tremendo, algo impactante em nossa família, algo impactante em nosso bairro, algo impactante, ó Deus, em nosso estado, em nosso país. Deus, usa as nossas vidas, levanta pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças comprometidas com a Tua palavra, com o Teu querer e traz um avivamento, Pai. Aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, aviva São Paulo, aviva a Deus o Brasil, aviva as nações, aviva o mundo, aviva a Tua igreja, porque nós precisamos, ó Pai, realmente de um avivamento, precisamos do ardor espiritual, precisamos realmente, ó Deus, da chama do Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, impactar o mundo com o poder da Tua palavra e com a glória da Tua presença, que sejamos instrumentos, ó Pai, usados pelo Senhor e que possamos nos render aos pés do Senhor, que nos possamos nos render aos pés de Cristo, para que o Senhor possa, através das nossas vidas, realizar algo grande, algo tremendo. Pai, é o que nós oramos nesse instante, gratos por tudo, em o nome do Senhor Jesus, e que assim seja para a Tua honra e glória. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima semana e que nós possamos buscar ao Senhor, que nós possamos realmente clamar a Deus por avivamento e nos colocarmos à disposição do Espírito Santo de Deus para que sejamos realmente genuínos instrumentos de Deus, para que haja realmente um despertar, um avivamento do Senhor no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro.